A instrução desses próximos domingos vai tratar da questão do casamento dentro de uma abordagem daquilo que a Bíblia nos chama a nos preparar para o casamento. Então nós vamos encorajar nossos jovens a participarem. Quanto às bases do casamento em relação ao nosso comportamento, em relação à forma que nós agimos. Então, por isso eu vou ter os jovens, as moças e os rapazes conosco também, para que desde cedo eles ouçam a respeito do que a Bíblia requer deles. Nós vamos ter uma lição inicial hoje falando de comunicação e depois nós vamos começar, não dividindo, mas vendo pelos dois lados, não é? O lado do homem e o lado da mulher. Nós vamos procurar balancear isso. Por quê? Para que a gente tenha a ideia, tanto os homens quanto as mulheres, de questões que normalmente nós não nos apercebemos, exatamente pela diferença que temos como homens e mulheres. Então nós vamos focar nessa questão, talvez em 5 ou 6 domingos, que é a proposta inicial. Então nós vamos olhar para a comunicação hoje, para a gente poder entender como isso começa, e depois nós vamos focar nas diferenças, e como nós percebemos as diferenças, e como a Bíblia nos ensina a agir em meio às diferenças que Deus mesmo criou. Ou seja, homens e mulheres são diferentes em pelo menos quase tudo, vamos dizer assim, não é? Tem uma história interessante que eu li num livro alguns dias atrás. Um psiquiatra estudou as mulheres por 30 anos, só 30 anos. E no livro final que ele escreveu assim: o que afinal elas pensam? Não é? Os 30 anos não foi suficiente para entender o que tinha aqui dentro. Mas graças a Deus que a Bíblia nos ajuda a gente entender as diferenças, entender como Deus nos criou com propósitos diferentes, como homem e mulher, com capacidades diferentes, com caminhos que devem ser trilhados com bases, não a base da salvação, a base das coisas humanas, mas com bases de pensamentos, de percepções diferentes que nós temos. Então nós vamos tentar nos ajudar. Nota que eu incluí eu também, nos ajudar nesta questão. Efésios, ele vai colocar a base de tudo, versos 22 e 25, como nós lemos, mas eu quero retornar em Efésios ao capítulo 4, se você pode fazer isso comigo. Antes de chegar nessa porção de homens e mulheres, Paulo ele vai tratar das questões, vamos dizer assim, de comportamento dos salvos. E há algumas questões deste comportamento dos salvos que nos ajuda a entrar nessa questão e a entender como nós podemos crescer como cônjuges, como nós podemos nos preparar como cônjuges dentro dessa questão. Mas antes de citar aquilo que Efésios 4 vai nos dizer, deixa eu acrescentar algumas coisas que eu creio são importantes. Você já percebeu, agora nas últimas décadas sim, antigamente não era assim, toda a burocracia, cursos, ensinos e testes que são exigidos para a gente tirar a carteira de motorista? Eu tenho amigos que já estão com quase 70 anos e ainda não conseguiram tirar a carteira de motorista e dirigem. Mas tem toda aquela burocracia, aulas, testes e tudo mais que são necessários. Mas há uma exigência para tirar a carteira de motorista. Normalmente os anos de faculdade, hoje é um pouco diferente, mas alguns anos atrás eram 4, 5 ou 6 de acordo com a complexidade do curso. Então, hoje você tem cursos de faculdade que são 3 anos, por exemplo, puxados, mas são. Mas notem que para o preparo de uma profissão, o preparo de uma pessoa para exercer uma função, são exigidos anos de treinamento. Alguns anos atrás, se dizia que pedreiros, mestres de obra, se formavam na própria obra. Você aprendia como? Fazendo. Alguns diziam assim, você aprendia errando. Também era, não é? Quando eu cheguei para trabalhar lá no norte, eu cheguei na frente da igreja, no prédio, e olhei para o prédio, e as 2 paredes laterais, elas começavam assim, e lá em cima, o terço final, elas faziam assim, assustadoramente, uma curva para dentro.
Chamei um dos irmãos da igreja e perguntei: era para ser assim mesmo? Que pergunta idiota. Ele falou assim para mim: não, pastor, essa aqui está boa. As 2 primeiras caíram. Aquela ali. Então eu tinha um risco de estar ali dentro também. Se aprendia como? Errando, né? Hoje não. Hoje o Senai e o SESI tem curso de pedreiro, de mestre de obras, eles engenheiros. Há irmãos aqui da igreja engenheiros que dão aula no Senai, no SESI, e lá eles são instruídos em toda essa questão. Você já percebeu como em quase tudo que envolve a nossa vida tem um curso ensinando, tem uma faculdade ensinando, tem um curso técnico ensinando, tem um curso específico te mostrando como é, mas que para o casamento a gente não se preocupa para a mesma coisa? Talvez a gente se preocupe em dedicar 4, 5, 6 anos à faculdade, mas quantos de nós realmente se preocupam ou se preocuparam antes de casar-se, em dedicar-se anos a entender o que é o casamento, no sentido, eu como homem entender a mulher e a mulher como esposa entender o homem, que são os grandes conhecimentos que a gente adquire no casamento. A gente dedica tanto tempo para tanta coisa, eu vou usar a expressão, que é menos importante em grau do que o nosso casamento, mas se preocupa em dedicar muito pouco tempo para entender o que é estar casado e o que envolve estar casado. Tem uma outra expressão que a gente pode usar, um outro exemplo. Vamos pensar naquelas naves incríveis que são mandadas ao espaço. Você já percebeu quantos anos de estudo se tem de acerto e falha para enviar uma nave para o espaço? Há poucos dias atrás eu estava acompanhando um desses últimos que enviou. Ele destruiu não sei quantas naves até a primeira conseguir decolar. As primeiras explodiam ali mesmo no lugar de lançamento. As outras subiam 100, 200, 1.000, 2.000 metros, tinha que explodir elas também. As outras até conseguiam chegar mais alto, daí que eu entendi por que eles lançavam de uma península e em direção ao mar, né? Depois eu compreendi por que ela saía assim sobre o mar. É exatamente para isso. Se explodisse, não caía em cima de ninguém, ou por azar em cima de um navio, mas assim eles faziam, era acerto e erro. Quando uma daquelas operações apresenta algum problema em voo, eles não desistem da espaçonave. Se junta todo mundo para entender o que aconteceu e entender qual é a necessidade para resolver aquilo. Ou seja, em todas as coisas que o ser humano se envolve, ele se preocupa em consertar os erros, em consertar o que deu errado. Mas você já percebeu como no casamento, homens e mulheres, muitas vezes não estão dispostos a consertar o que está errado? Quando o carro estraga, a gente não joga ele fora. A não ser se for na China, que eu tenho ouvido que eles fazem assim. No Paraguai eu aprendi que era assim também. Andava com o carro, depois você achava o carro parado na beira da estrada e perguntava o que aconteceu. Ah, ele estragou, eu larguei aí mesmo. Era comum isso. Já pensou no casamento mais ou menos assim? Deu problema, eu larguei aí mesmo? Já pensou se no casamento a gente descarta diante de qualquer dificuldade de lançamento? É de lançamento, eu já aconselhei casais que brigaram na lua de mel, acredite. Sério. Certa vez eu lembro bem, há muitos anos atrás, o casamento de 2 jovens se casaram no sábado à noite, encontrei-os na porta da igreja domingo de manhã. Não deu nem 24 horas para o motor dar problema. Vai jogar fora? Vai descartar? Você não descarta. Então, o que eu estou dizendo a vocês é a teologia do bom senso. A gente se prepara para tanta coisa, por que não se prepara para o casamento? A gente conserta tanta coisa, por que não conserta quando dá errado o casamento? Então é uma questão de atitude diante disso. A Bíblia nos dá as ferramentas, a Bíblia nos ensina o caminho, a Bíblia nos diz o que é preciso, mas na realidade, a questão última da liberdade que Deus nos dá é de usarmos as ferramentas que Ele nos dá para as coisas serem do jeito que Ele deseja que sejam. E o jeito que Deus deseja que seja sempre será o melhor. Sempre será realmente aquele que vai nos ajudar muitíssimo
nestas questões. Eu acho que a questão maior disto envolve a falta de reconhecimento de que homens e mulheres são muito, para não dizer totalmente, diferentes. Nós somos diferentes. Em perspectivas, somos diferentes mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Mas daí quando converso com a maioria dos homens, isso se inclui a mim também, precisei aprender essa questão, a gente percebe que a maioria dos homens nem sabe falar com uma mulher. Eu estou usando a questão mais básica. A maioria de nós homens não sabe nem como se expressar para uma mulher. Expressar-se, comunicação. Comunicação subentende que o outro capta a mensagem, que o outro entende o que eu estou dizendo. Homens, a maioria de nós não sabe nem como expressar aquilo que sente, ou aquilo que é, ou aquilo que deseja, ou aquilo que planeja. Como que as coisas vão andar bem se no básico do básico, que é a comunicação, nem aí muitas vezes a gente se acerta? Ou seja, muitas vezes não sabemos nem comunicar aquilo que realmente é necessário e aquilo que é desejável dentro do casamento. Por isso, antes de adentrar as lições, tratando de homem e mulher em particular, eu gostaria de tratar com vocês sobre uma coisa básica: regras para boa comunicação. Como ter um diálogo saudável, como ter um diálogo entendível, que é o que falta na maioria das vezes. Nós vamos voltar nossa atenção para Efésios capítulo 4, se você pode, por gentileza. Deixa eu só pegar a água aqui. Efésios capítulo 4. Deixa eu só colocar primeiro as primeiras questões aqui. Como que começa o texto? Como que ele começa a nos apresentar? Primeiro ele trata do nosso passado. Presta atenção aí os versos 17 a 19. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios na vaidade da sua mente. Ou seja, o que a Bíblia nos chama de forma clara é que nós não podemos viver como crentes da forma que a gente vivia como incrédulo. É preciso, então, um comportamento adequado da parte do salvo. É preciso um comportamento diferente da parte do salvo. O que a gente aprende dos versos 17 a 19? Você não pode comparar ou procurar as mesmas regras para o casamento entre pessoas incrédulas e pessoas salvas. O que isso nos ensina? O padrão exigido de um casal de pessoas que servem a Cristo é muito superior àquilo que você pode e tem condições de exigir de um casal que não conhece Jesus Cristo. Ou seja, de um casal salvo, de pessoas salvas. O padrão que se exige é infinitamente superior a qualquer coisa que você possa pensar em relação a pessoas incrédulas. Você, como um salvo em Cristo, o padrão que Deus exige de você vai muito além de tudo isso que você vê as pessoas incrédulas tratando a respeito do casamento. Eu não vou encorajar você a fazer isso, mas eu leio e procuro entender como o mundo incrédulo aconselha o fortalecimento do casamento ou aborda a questão do casamento. Eles abordam o casamento exatamente do jeito que eu falei para você, de alguém que tem um carro que para no meio da rua. Então, a abordagem incrédula, ímpia quanto ao casamento é: se o carro parou no meio da rua, joga fogo nele, abandona ele. É aquilo que o mundo incrédulo ensina. Mas não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós, como salvos em Cristo, então nós temos falado constantemente aos nossos jovens e rapazes que se casem para que o seu casamento seja único por toda a vida. Esse é o princípio. Pensem muito bem antes de que vocês farão. Pensem muito bem na pessoa que estão escolhendo.
Saibam que haverão dificuldades, lutas e aflições em todo o tempo, mas que Deus dá a solução para que não precise ser desfeito aquilo que foi unido diante do Senhor. Isso é ressaltado no verso 20, ao falar de que os homens ímpios agem de uma forma. O verso 20 diz: mas vós não aprendestes assim a quem? A Cristo, ou seja, o padrão de vocês é outro. O padrão de vocês é muito superior a tudo isso. Então, eu vou começar, ele vai com essa verdade até o verso 24, mas a partir do verso 25, o autor, ele começa a nos mostrar algumas questões importantes, e eu vou usar aqui dos versos 25 a 32, 4 questões que são importantes para a nossa vida quanto à comunicação. 4 questões que devem nortear a comunicação entre homem e mulher, entre o casal. E o primeiro deles está no verso 25, se você pode acompanhar comigo. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Qual é a primeira grande questão de uma comunicação efetiva, de uma comunicação que edifica, de uma comunicação realmente dentro dos parâmetros de Deus? Eu creio que a primeira habilidade dentro disto, nós podemos chamar de honestidade. É básico que a comunicação entre um casal cristão inclua que eles sejam honestos naquilo que dizem, que eles sejam honestos naquilo que comunicam uns aos outros, porque isso é um requisito realmente básico da comunicação humana e da transparência que nós precisamos ter uns com os outros. Ou seja, tem que haver tanto honestidade para ouvir, quanto honestidade para falar. Então, a boa comunicação começa pela questão: seja honesto. Seja honesto sempre. Sabe, a gente costuma ter, não é? Melhores amigos, melhores amigas. Você já pensou no tipo de comunicação onde a esposa não comunica algo com o marido, mas comunica com as suas melhores amigas? Onde o homem não fala algo à esposa, mas fala aos seus melhores amigos. Aonde está a incoerência disso? Não era para sua esposa ser sua melhor amiga, e não é para o seu esposo ser o seu melhor amigo, não é para sua esposa ser a pessoa em quem você mais confia, e não é para seu esposo ser a pessoa em que você mais confia. Uma boa comunicação, obrigatoriamente, precisa começar pela questão da honestidade. Nós temos que verbalizar os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Nós reconhecemos, foi colocado aí, que há muitos sinais não verbais, mas eles não comunicam com a clareza que desejávamos. Nós podemos saber que há um problema, mas não sabemos o que é com certeza. Nós precisamos de verbalizar de forma honesta para tanto chegar a entender qual é o problema que enfrentamos, quanto resolver o problema que enfrentamos de uma forma honesta e bíblica. Agora, como que se dá uma comunicação com honestidade? Eu creio que há alguns fatores aqui que a gente pode dizer bíblicos a respeito de como ter uma comunicação honesta com o nosso cônjuge. Primeiro, antes de dizer qualquer coisa, você precisa saber se você tem os fatos como eles realmente são. Uma comunicação honesta começa pelo fato que nós temos certeza do que estamos falando. Uma das piores questões que destroem, que trazem inimizade, que trazem tristeza ao casamento, é basear sua opinião e sua fala em fatos não corretos, em suspeitas. Você simplesmente suspeita e já trata aquilo como um fato concreto. A primeira questão é, quando você vai falar algo, você tem a ciência e a certeza do que você está falando? Porque se isso não é verdade, a sua comunicação não é honesta. Você não está criando soluções, você está criando problemas. Você não está resolvendo as coisas, você está acrescentando aflições a uma aflição que já
existe. Olha que Provérbios 18:13 diz: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. Uma regra básica: antes de fazer qualquer acusação, antes de fazer qualquer queixa, permita que o outro fale. Nunca acuse, nunca se queixe, nunca reclame, sem permitir que o outro exponha o seu lado. Na maior parte das vezes, você vai perceber que as coisas não são do jeito que você está imaginando. Na maior parte das vezes, você vai perceber que os problemas não têm o tamanho que você está dando a eles. E que a questão que você acha que vai tratar não é exatamente como você imagina que ela é. Em segundo lugar, suas palavras são certas. Você usa as palavras certas para comunicar aquilo que você quer. Não é preciso dizer, não é, gente, que xingamentos nunca são palavras certas. Que certos elogios nunca são palavras certas. Que palavras rudes nunca são palavras certas. Que palavras realmente que diminuem ou humilham nunca são palavras certas. Notem o que Efésios 4:15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em quê? Em amor. Você pode até estar certo, mas se você não fala com amor, você já está errado. Você pode até ter a razão. Faltou o amor, é melhor que você se cale. A boa comunicação sem amor não é boa comunicação. A gente tem respeito para falar com tanta gente. A gente tem respeito para falar com a autoridade, até com o pastor. E muitas vezes com o cônjuge, nem se preocupe em ter o mesmo respeito, ter o mesmo amor. Você está usando as palavras certas na hora de comunicar? Você está realmente recheando essas palavras com amor, com o jeito certo de dizer as coisas? Então, primeiro, você tem que ter certeza de algo para dizer. Se você não tem certeza, pergunte, ouça. Em segundo, fale a verdade em amor, porque mesmo a verdade sem amor pode ser destrutiva. Em terceiro, fale no tempo certo. A boa comunicação, ela requer que seja feita no tempo certo. Provérbios 15:23, a segunda parte diz: quão boa é a palavra dita a seu tempo. Sabe, eu tenho uma preocupação com algo. Quando, por exemplo, chega ao meu conhecimento que alguém faleceu. Já me perguntaram por que, às vezes, passam-se 2, 3, 4, 5, 6 horas para colocar lá no grupo da igreja que alguém faleceu, ou passa-se, às vezes, 1 hora, pelo menos, para noticiar lá. Por que a gente tem esse cuidado? É uma notícia ruim de se dar. É uma notícia pesada de se dar. Então, a não ser que você tenha certeza que todas as pessoas ligadas àquela pessoa que faleceu já sabem disso, ou seja, você não vai surpreender ninguém, é muito melhor dar notícia quando todo mundo já está percebendo o que aconteceu, e não surpreender um familiar ou alguém que ame aquela pessoa. Ou seja, tem o tempo certo para tudo, o tempo certo para dizer todas as coisas. Sabe quão difícil é para um homem, mulheres, quando as mulheres trazem um problema na hora de dormir? Ah, você nem imagina o que seu filho fez hoje. Ah, olha, aconteceu tal coisa. Olha, chegou tal carta do banco. Gente, a hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro e você dá uma má notícia, ou noite boa de sono. Mas por quê? Porque a gente se preocupa? Não, é porque daí a gente não tem como fazer nada. A pior tipo de notícia que a gente dá é quando a pessoa não pode fazer nada. Tudo tem o seu tempo, a sua hora, o seu momento. A boa comunicação leva em conta o tempo certo. Leva em conta também a atitude certa.
Filipenses 2,5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que é citado em Filipenses 2,5? Quem lembra? O que ali representa o que Jesus fez em Filipenses 2,5? Humildade. Qual é a atitude certa da comunicação? Uma atitude humilde. É muito difícil falar com uma pessoa arrogante. É muito difícil falar com uma pessoa orgulhosa. Eu não consigo ter uma comunicação sensata, eficaz e produtiva quando a pessoa já vem me falar com toda a arrogância do mundo. É muito difícil, porque a pessoa já vem certa. Ela já vem sem erros, ela já vem perfeita. E a única pessoa que tem que tomar uma atitude sou eu. E daí ela já vem exigindo que eu tome a atitude que ela pensa que eu tenho que tomar. Aonde você acha que leva esse tipo de comunicação? Aonde você já chega dona da razão? Aonde você já chega dono da razão? Com todas as acusações, com todas as cartas na mão, com o veredito do juiz, a condenação e tudo mais. Tem a atitude certa de se falar. E de um cristão se exige que ele fale sempre com humildade, mesmo que ele tenha plena razão e certeza do que ele está falando. Não fale como dono da razão. A atitude certa é agirmos como Cristo. E acima de tudo, Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ação de graças. A boa comunicação exige que você tenha falado com Deus primeiro. Você fala com Deus primeiro antes de falar com o seu cônjuge. Você fala com Deus primeiro antes de expor alguma coisa ao seu cônjuge. Você comunica a Deus primeiro e procura saber o que Ele quer comunicar a você antes de uma decisão, antes de um parecer, antes de uma palavra. É difícil confiar em alguém que vem falar com você sem primeiro ter falado com Deus. Sabe, muitas vezes, quando muitas pessoas falam comigo, eu não falo para elas. Mas a primeira coisa que surge na minha mente é: será que esse fulano ou essa fulana falou com Deus primeiro antes de me dizer isso? Será que essa pessoa levou diante de Deus a questão antes de expressar isso? A boa e honesta comunicação significa que eu já me comuniquei com meu Deus também, e Ele tem me mostrado que esse é o caminho. Mas diferente disso, na maioria das vezes, é só uma manifestação da nossa própria arrogância. E a arrogância na comunicação entre o casal é um dos piores rumos que a gente pode tomar. Falar como se nós fôssemos as únicas pessoas certas no mundo é um caminho para a destruição. Falar como se a única pessoa que tivesse razão no mundo sou eu, e eu estou apenas lhe comunicando a decisão do rei, é simplesmente não entender o que é casamento. A boa comunicação, ela é honesta, acima de tudo, honesta. Segundo lugar, algo ensinado também a nós aqui, em Efésios capítulo de número 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então agora nós tratamos sobre a questão de que em tudo nós devemos resolver os nossos problemas da forma mais rápida possível. Qual é a principal causa de uma má comunicação no casamento? Problemas, pedras no caminho. Qual a principal causa de uma má comunicação, de uma comunicação que não edifica? Nós vamos acumulando e deixando um caminhão de pedras. E então, quando nós vamos nos comunicar, aquele caminhão de pedras está ali para a gente jogar um no outro. É assim que a gente muitas vezes faz. Ou seja, é assim que muitas vezes nós nos comunicamos. Deixamos entre nós, deixamos entre os cônjuges, questões não acertadas. E notem aqui o que o texto tem dito: irai-vos e não pequeis. A parte que queremos nos apegar é: não se põe o sol sobre a vossa ira.
Ou seja, aprenda a resolver os problemas rapidamente, aprenda a resolver os problemas de forma eficaz. Há algumas questões importantes aqui. Em outras palavras, aprenda a resolver problemas rápidos. Nós não podemos exigir que as pessoas vivam de acordo com as nossas preferências. Nunca devemos ficar chateados quando algo não quer fazer, ou alguém não quer fazer as coisas da nossa maneira. Assim, devemos ficar quietos e dar o direito para o outro de fazer como quer. Podemos expressar nossas preferências, mas nunca as exigir. O que isso nos ensina quanto ao nosso agir? Muitas vezes, irmãos, nós colocamos tantas e tantas vezes o nosso querer na frente de tudo, que não sobra espaço para mais nada. É difícil lidar com a pessoa que tudo tem que ser do jeito que ela quer. É difícil lidar com a pessoa que tudo tem que ser exatamente da forma que ela deseja. Eu já contei para vocês que, se fosse da minha preferência, as coisas numa casa permaneceriam 100 anos no lugar onde estão. Então, eu não gosto nem que um prego seja tirado do lugar. Se tem um armário ali, ele pode permanecer pelos próximos 100 anos lá e eu não vou ficar chateado. Se a mesa está nessa posição e eu tiver que jantar nela nos últimos 50 anos, para mim está tudo bem. Agora explica isso para minha esposa. Toda semana ela quer algo diferente. Toda semana ela quer algo em lugar diferente. Se eu contar para você quantas vezes isso que eu vou contar agora aconteceu. Os meninos eram pequenos. A minha mente não é rápida como a dela. Sou lento para as coisas, principalmente para me acostumar com as coisas. A cama está nessa posição. E eu sei que a porta está ao lado direito da cama, reto aqui, um passo para cá, a porta está aqui, o quarto dos meninos, você dava a volta aqui, o quarto era do lado, só dava a porta assim. Escutei um dos meninos reclamando de alguma coisa de madrugada, era um tempo frio. Esperei um pouquinho, quando ouvi o segundo Levantei absolutamente crente que a porta estava ali. Esqueci que ela tinha virado o quarto. O jeito que eu levantei e fui firme para pegar na maçaneta da porta, eu dei de cara na parede e voltei do mesmo jeito que você imagina. Caí para trás duro. Quem precisava de assistência era eu. Às vezes eu demorei para entender isso. Para entender que nem todo mundo precisa ser quadrado igual eu. Nem todo mundo precisa ser quadrado igual a minha pessoa, que acha que tudo tem que na vida ser de um jeito só. Não. Depois eu comecei a aprender e fui entendendo que o jeito dela era muito melhor que o meu, e que a novidade é muito melhor do que ser sempre igual, e que a novidade também é um progresso na nossa vida, não um atraso. Não era ruim o que ela fazia, era bom. Quem é lento sou eu. Eu devia ter pensado onde estava a porta antes de sair no automático. Liguei o carro no automático e fui. Dei de cara na parede. Voltei do mesmo jeito. Brabo que vocês só imaginam. Mas tinha que achar a porta. Aí, essa foi a segunda parte. Fui tateando a porta até achar que lado que era a porta. Achei. Era a porta do banheiro. Tive que achar qual era a porta que saía do quarto para lá tratar dos meninos. Acontece. Mas olha, nunca ache que o seu jeito de fazer as coisas é o único jeito. Tem muitos outros jeitos e a gente deve entender isso. Há tempos em que devemos falar, quando somos ofendidos e quando ofendemos alguém, para expressar a nossa dor. Sim, há tempos. Tenha muito cuidado em deixar as ofensas cobertas como se elas não existissem. Não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer que nós somos honestos para tratar os problemas que acontecem. Se não consegue vencer a ofensa e continua com ira, busque resolver o problema no mesmo dia. A Bíblia não está dizendo que você tem que desejar no seu coração ir lá pedir desculpa para ele ou para ela. E o dia que você desejar no coração, que realmente você concordar que você ofendeu ele ou ela, você vai lá amorosamente e vai dizer: bem, desculpe, eu errei. Deus não está precisando da sua concordância. Deus exige a sua atitude. Não precisa você concordar que está errado. Deus já sabe. Então Deus está dizendo para você ir lá e pedir perdão
mesmo que seu coração pecaminoso, arrogante, não queira isso. Isso se chama humilhar-se. E humilhar-se é uma das melhores ferramentas do casamento. Quando deixamos os problemas amontoar dia após dia, para quem estamos dando lugar ao controle sobre a nossa vida, o verso 27 diz: não deis lugar a quem? Ao diabo. Deixe as coisas acumularem e você estará dando lugar ao diabo agir na sua vida. Terceira regra da boa comunicação é importantíssima: ataque o problema, não a pessoa. Olha os versos 28 e 29. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Significa que você não mata aquele que furtava, você ensina ele a agir de forma diferente. Este é o princípio. Ataque o problema, não a pessoa. E o que nós podemos aprender a respeito disso? Olha o que Tiago, capítulo 3, versos 7 e 8, fala sobre essa questão. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar o quê? A língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Infelizmente, irmãos, com a nossa língua, nós tendemos mais a atacar as pessoas do que os problemas. Uma boa comunicação, onde você está simplesmente resolvido a humilhar quem errou, jamais vai ser uma boa comunicação. Ou seja, o amor no casamento envolve que nós estamos ali para resolver os problemas, não para matar um ao outro. Que nós estamos ali para resolver as dificuldades, para buscar soluções, para realmente entender como as questões podem ser resolvidas. Quando que a ira se torna não pecaminosa? Quando ela é santa, quando ela é envolvida em atacar o problema e preservar as pessoas. Sabe o que é tempestade num copo d'água? Quando você faz tempestade num copo d'água, pode saber, você sempre está atacando as pessoas, nunca os problemas. Uma reação acima do normal, do adequado, é uma demonstração que você está irada contra a pessoa, contra o seu cônjuge e não contra o problema. Vamos fazer um exercício aqui? Algumas frases aí, preste atenção nelas, para a gente entender como a gente pode mudar essas declarações. Talvez você já tenha ouvido essas frases, mas vamos entender como é que a gente pode entender isso aqui. Pode passar um pouquinho, Natan, para frente. Como podemos mudar as seguintes declarações? Já viu alguém dizer assim, o cônjuge, ou a esposa ou o esposo? Devemos ter companhias, ou seja, visitas mais vezes. É o único tempo que conseguimos uma boa refeição aqui. Que agradável. A questão é a seguinte: veio visita e a esposa fez uma comida muito melhor do que ela normalmente faz. Daí o inteligente do marido diz: a gente podia ter mais visita, porque quando tem visita, a comida é muito boa. Que cidadão inteligente. A gente tinha que bater palma para esse rapaz. Gente, como é que muda isso aí? Qual é, se você quer uma comida melhor todo dia, o que você falaria? Primeiro, que bênção, né? Começa agradecendo pela comida daquele dia. Você descobriu que ela sabe cozinhar muito bem, não é? E é bom que a gente descubra isso antes do casamento, para poder treinar ou para poder elogiar. Como é que você responderia isso, já que você quer comida melhor todo dia? Como é que a gente começa? Precisa de ajuda? Às vezes é difícil cozinhar quando você tem que ir no mercado comprar as coisas, não acha que você quer, tem que ir em outro lugar, voltar, começar a preparar, botar água para esquentar, fazer isso, aquilo outro. Mas quando tem alguém para ajudar, não é muito melhor? Ou seja, ao invés da reclamação, você propõe o quê? Solução. Isso é solução. Precisa de ajuda? Precisa de alguma forma aqui para a gente fazer melhor? Talvez as coisas não saem do jeito perfeito que você quer, simplesmente porque ela não tem tempo, só tem 2 mãos,
Como é que o outro jeito que a gente pode mudar isso aí, gente? Como que a gente podia falar isso de outro jeito? Alguma sugestão? A sugestão da irmã Leila eu acho que já é completa. Mas... Em outras palavras, deixa ele fazer. Tá, em outras palavras, ensine e deixa fazer. Bom, ué, que não? Se eu fosse perguntar aqui quantos homens sabem cozinhar arroz, feijão, macarrão, ovo frito, nissim miojo, também não é? Ou seja, outras formas de falar aquilo ali, isso que eu quero que vocês percebam. Além disso, vamos para a segunda frase. Você é preguiçoso, cada vez que eu peço para fazer alguma coisa, você me dá uma desculpa porque não pode o fazer. Normalmente quem fala isso é quem? A esposa, não é? Como é que a gente pode mudar essa frase, gente? Não, primeira coisa, a frase não é mentira. É verdade, não é? Uns dias eu falei assim para um homem, para uma esposa aqui na igreja: olha, não reclama se só faz 6 meses que você pediu para arrumar a gaveta da cozinha e não arrumou ainda. Estava sendo irônico, né, com o marido, dizendo: meu filho, está demorando por quê? Como é que uma mulher pode mudar essa frase? Porque nessa frase ela se volta contra ele. Mas a outra forma de resolver esse problema? Proponham. Qual outro jeito? Oi? Não entendi. Não precisa fazer, eu já fiz. É uma solução. Tá certo. Há seus problemas nessa solução também. Porque ele pode acostumar, né? Com toda vez a mulher fazendo e não querer fazer. Como é que a gente podia substituir essa frase, gente? Mais outra forma. Por exemplo, estragou uma porta do armário. Pagar alguém para fazer? Bem, você pode pagar, chamar, reservar e pagar alguém para fazer isso? Exatamente. Daí a gente entra naquela assim, tem que sentir no bolso para ver como é fácil fazer as coisas, né? Soluciona também. Mas em tudo isso, desde fazer até chamar alguém para fazer, você está atacando o quê? O problema e não a pessoa. Entenda isso. Tem mais uma. Você nunca aprecia as coisas que eu faço. Essa frase é forte. Nunca está bom para você. É outra forma que a gente coloca o outro no centro do ringue, não é? Você nunca gosta das coisas que eu faço. Como é que a gente pode... Isso aqui vale para o homem e para a mulher. Como que é uma forma, uma frase que mude essa causa e consequência? Faz para mim, para você. Tá, entendi. Você fala, você nunca gosta do jeito que eu faço, então faz para mim aprender como você gosta. É bom, é duro, mas dá. Qual é o outro jeito que a gente podia fazer? Tenham medo da resposta em casa não, gente. A gente pode aplicar as respostas em casa, não tem medo de falar. Você nunca aprecia as coisas que eu faço. Qual é a outra resposta que a gente pode dar? É o mais básico. Em vez de atacar a pessoa, tá bom, qual é o jeito que você gosta? Vou mostrar para você. No Rio Grande do Sul, a comida não é tão frita como a daqui. E nem com tanto alho como a daqui. Então, a gente costuma, por exemplo, eu
antes de casar com a minha esposa, arroz para mim tinha que ser aquele arroz que você pegava na colher, jogava na parede e ele grudava. Minha esposa não faz arroz desse jeito. Tive que me acostumar, não é? Com a culinária dela. E amo muito mais vezes a culinária dela do que eu conhecia no passado. Ou seja, aprendi que as coisas podiam ser feitas de outro jeito. Sabe, muitas vezes a gente reclama, gente, simplesmente porque a gente não percebe que a mesma coisa pode ser feita de mais de um jeito e de forma melhor. Não é? A gente não percebe que não aprecia o diferente porque nunca provou e nunca está aberto para provar. Vou dizer para você, antes de casar, eu nunca tinha ouvido falar de jiló, quiabo, jurubeba, gueroba, piqui. Oh, coisa maravilhosa. Perdi anos sem comer piqui da minha vida. Não é? É o diferente. Mas quem diz que o diferente é ruim? Então tenha uma mente aberta nisso também. A outra frase, porque você não cuida dos seus negócios? Que jeito fácil de tirar alguém da nossa vida. Por que você não vai cuidar da sua vida? Sabe, normalmente a gente aprende isso. Quando as pessoas começam a beirar você ou conversar bem assim com você, na realidade elas estão sem jeito de chegar e perguntar, ou de pedir o que elas querem, ou de falar o que elas precisam. A gente precisa entender esse comportamento, não é? Quando você diz assim, vai cuidar dos seus negócios, vai cuidar da sua vida, você simplesmente está dizendo, olha, eu não tenho tempo para você agora. Quando muito mais simples seria dizer o que você precisa e ser aberto a essa questão. Semana que vem a gente termina esse exercício, mas foi hoje para a gente dar uma pequena olhada, descontrair um pouquinho para a gente entender onde a gente quer chegar, tá bom? Encoraje outros casais a virem, encorajarei também os nossos jovens e adolescentes, os nossos jovens a participarem. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui. Estamos aqui, ó Pai, porque temos o desejo de sermos melhores do que já fomos, de crescer na compreensão e no entendimento. Ajuda-nos pelo Teu Espírito a sermos casais de acordo com aquilo que Tua Palavra revela. Nós confiamos em Ti, em nome de Cristo. Amém. Temos um intervalo agora, depois nós iniciamos o culto então.